Essa que é a única parte boa em ter memória ruim, que você toma spoiler e não lembra depois. E aí, mundo, como vocês estão? Eu sei que vocês estavam esperando o unboxing da Book Friday nessa semana, mas acontece que alguns livros esgotaram, então só vou receber quando tiver reposição do estoque. Eu espero que até semana que vem isso já tenha acontecido, que aí eu já posso trazer o vídeo pra vocês. O vídeo que eu vou gravar hoje, na verdade, já tem vários aí pela internet, mas cada pessoa tem a sua opinião, né? E algumas amigas minhas, inclusive, pediram que eu fizesse um vídeo desse, então aqui estou eu. Hoje eu vou tentar falar pra vocês qual o melhor livro para começar a ler Stephen King. Stephen King é um autor de quase 73 anos, com mais de 70 obras publicadas e que continua escrevendo, e por mim esse cara publicava para sempre, deviam identificar ele como patrimônio cultural. Muita gente classifica ele como um autor de livros de terror, mas ele não é isso. Ele escreve livros de pessoas comuns em situações extraordinárias e mostra que o verdadeiro monstro é o próprio ser humano. E sim, ele tem bastante livros de terror, mas suas histórias também são muito voltadas para suspense, drama e até mesmo romance. E precisa de uma ordem para ler os livros dele? Eu não posso simplesmente pegar, começar a ler e pronto? Sim e não. É claro que é uma escolha sua, você pode começar do livro que você quiser. Mas os livros do King fazem parte de um multiverso. E cada livro tá meio interligado com o outro. É como os filmes da Marvel, sabe? Que pra entender cada easter egg, cada referência, você tem que assistir desde o primeiro em ordem cronológica. Mas ler nessa ordem não é uma necessidade. E como ele é um autor com vários tipos de livro, cada pessoa vai estar procurando um livro diferente. Isso depende muito de cada tipo de leitor. Pode ter alguém que queira um livro super macabro, que fique sem dormir, totalmente assustado, e dependendo da escolha acaba se desapontando. E pode ter leitor que não quer algo que dê medo e sim que faça refletir, com uma carga mais de drama, e dependendo da escolha que fizer também pode não agradar. Tem gente que prefere aquele livro super detalhado para mergulhar e se aprofundar mesmo na história e na narrativa. E tem gente que não gosta de muita descrição, muita enrolação, que é algo direto ao ponto, com bastante ação. E também tem essa diferença dos temas, né? Cada pessoa pode escolher uma temática diferente. Por exemplo, algo mais distópico, como Celular ou A Dança da Morte. Algo mais sobrenatural, como Cujo ou O Iluminado. Algo mais voltado para o terror mesmo, como A Hora do Vampiro ou O Cemitério. Algo mais paranormal, como Carrie a Estranha ou A Incendiária, que no caso eu não tenho nenhum dos dois pra mostrar. E vários outros gêneros e subgêneros aí. Então eu vou dar algumas sugestões de tipos de histórias diferentes para quem quer começar a ler os livros do autor. Antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo literário, já deixa o seu like, se inscreve que ajuda bastante o canal. Primeira coisa, eu não recomendo começar com calhamaço, porque é um livro muito extenso e se você acabar não se apegando muito à história no princípio, pode se tornar uma leitura arrastada pra você, que você só pensa, quero terminar logo pra ver se o livro fica bom. E se você não curtir muito a escrita do autor, mas quiser terminar o livro, aí vai ser mais complicado, né? Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, os calhamaços são os que são mais bem avaliados. Os livros mais favoritados deles são It a Coisa e A Dança da Morte, que são os maiores. Então, se você não se importa de começar por livro grande, desde que tenha mais certeza que vai gostar da história, recomendo que comece pelos calhamaços mesmo. E mesmo assim, a norma para o Stephen King são livros de 400 páginas, os calhamaços têm mais de 1000, então de um jeito ou de outro vai ser um livro grande. Eu também não recomendo muito que comecem por livros de contos, porque os contos têm menos páginas, então as histórias não são tão aprofundadas. E contos normalmente são muito diferentes um do outro, então a gente pode achar um ótimo e outro péssimo. Mas a gente pensa, contos são mais curtos, então eu vou conseguir terminar mais rápido e já saber se eu gosto ou não da escrita do autor. Então, se você decidir começar com livros de contos, eu recomendo que comece com Escuridão Total Sem Estrelas e Quatro Estações. Simplesmente porque esses são os dois livros com os melhores contos existentes. E se você começar por um livro de contos, você já vai conhecer todos os viés do autor, né? Drama, terror, suspense. Vocês estão percebendo que eu tô me contradizendo aqui, né? Eu falo, eu não recomendo que comece desse jeito, mas aí falo livros pra começar desse jeito. Porque cada pessoa tem sua preferência, e apesar de eu não recomendar, eu tô indicando livros pra todo mundo, pra todas as preferências.
Bom, pra quem quer ler na ordem cronológica de publicação, tem que começar com Carrie a Estranha, que foi o primeiro livro do King. Na internet tem várias listas dos livros em ordem de publicação e em ordem de escrita, né? Porque o Stephen King às vezes começou a escrever um, aí parou, escreveu outro e tal. Seguir a ordem cronológica pode não ser muito bom se você é um leitor em experimentação. O King, como todo autor, vai evoluindo ao longo do tempo e aprimorando sua escrita. Então, consequentemente, os livros que são mais bem avaliados são os que ele escreveu depois e não os que ele escreveu primeiro. Por isso, se você quer saber se você vai ou não gostar da escrita e dos livros dele, é legal você apostar nos livros que todo mundo gosta e não nos primeiros. Se você tá com medo de ler fora dessa ordem cronológica, pensando que vai perder as referências ou se sentir perdido, relaxa que não vai. Mesmo que os livros tenham relação um com o outro e alguns até spoiler um do outro, se você ler fora de ordem não vai te atrapalhar, não vai fazer com que você fique sem entender a história ou com que estrague a sua experiência de leitura. E mesmo que você leia um livro e não entenda determinada referência, quando você lê outro, você vai ficar, meu Deus, isso tinha a ver com aquilo. E vai ser muito legal encaixar essa peça que você não tinha percebido quando fez a primeira leitura. Sim, muita gente acha chato, acha que estraga isso de perceber a ligação entre os livros só depois. Mas aí vai da opinião de cada um. Eu acho que sacar essa conexão depois não faz diferença alguma. A não ser que seja um spoiler bem dado mesmo do final de um outro livro, aí não é muito legal. Mas também se você não liga pra spoiler ou se você tem uma memória meio ruim que nem a minha, não vai fazer diferença. Mas pro final do vídeo eu vou tentar falar alguns livros que com certeza dão spoiler um do outro, então é mais recomendável você ler um primeiro e depois o outro. E se for uma série também é importante que você leia na ordem certa. Se você é bem jovem, tipo pré-adolescente, eu não acho muito bom você ler os livros do King, não. Melhor esperar ficar um pouquinho mais velho, amadurecer um pouquinho mais, porque o King aborda temas muito pesados nos livros. Estupro, tortura, assassinato são umas coisas que eu não acho muito adequado se você é bem novo. Mas se você acha que você já é maduro o suficiente, eu vou recomendar alguns aqui. Primeiramente, Creepshow, porque ele tem essa vibe mesmo mais infantil. É em quadrinhos com várias histórias muito bizarras e também bem divertidas, com aquele humor sarcástico. A Hora do Lobisomem, que é um livro bem curtinho, e pelo menos nessa edição aqui tem várias imagens, não vai estar aparecendo muito agora, mas tudo bem. É um terror bem levinho, acho legal pra introduzir nesse mundo, e o protagonista dessa história também é criança. Vou estar recomendando também A Pequena Caixa de Gwendy, que é outro livro bem fininho, a diagramação dele é bem diferente, então se torna uma leitura mais fluida. E por a protagonista desse livro também ser criança, eu achei que fosse ser uma coisa mais tranquila, mais leve de se ler, mas não, meu Deus, então toma cuidado se você for criança e for ler esse livro. E eu acho que esse livro aqui é uma boa mistura das coisas. Ele é meio fantástico, meio sombrio e tem um quê de drama. Agora vamos para as indicações para as pessoas aí maior de 15 anos, digamos. Se você gosta de gêneros mais light, mais voltados para o romance, para o drama, eu indico esses livros aqui, Joyland e A Espera de um Milagre. Em Joyland, a gente acompanha um universitário que está tentando se afastar ali da vida da faculdade porque teve alguns problemas com o relacionamento. Então, num período de férias, ele vai trabalhar nesse parque de diversões chamado Joyland, que tem um mistério por trás desse parque, tem um segredo. E é um livro muito fácil da gente se apegar aos personagens principais. Muito gostosinho de ler. E A Espera de um Milagre, um livro contado por um guarda do corredor da morte de uma prisão. E ele narra isso com bastante sentimento, cada prisioneiro tinha sua história e essa história marcava ele. Mas tem um prisioneiro em especial que a história é um milagre, como o próprio nome diz. E esse livro tem uma adaptação cinematográfica maravilhosa. Agora, se você quer algo que assuste, mas seja real, voltado para o suspense, mais tenso, então eu recomendo Misery e Mr. Mercedes. Em Mr. Mercedes nós temos uma perseguição policial, é algo com mais ação e algo que tem de interessante na história, que não é um livro que a gente fica imaginando quem é o assassino, tentando conectar as coisas, porque logo de início a gente já sabe quem é. Inclusive tem até algumas partes narradas do ponto de vista do vilão, mas a maioria é na visão do detetive que está em busca desse vilão. Mas o que faz com que a gente engatilhe nessa leitura é porque a gente quer que eles se encontrem logo, que um descubra logo quem o outro é. Já em Misery a tensão é palpável e os pelos chegam a arrepiar. Aqui, um autor acaba ficando preso numa área meio deserta porque o carro dele deu problema. Mas, felizmente ou não, uma moça aparece ali para ajudar ele. Ela que parece ser a salvação vai ajudar ele com esse problema, abrigar ele e tal. E ela é, na verdade, a maior fã dos livros dele. E digamos que ela tem algumas curiosidades e alguns desejos em relação à história que ele está escrevendo que são meio psicóticos.
Agora, se você quer algo bem de terror mesmo, pra ficar assustado, é claro que vai depender do seu grau de medo, né? Tem gente que fica com medo lendo o livro e tem gente que não. Mas se você quer um livro com essa intenção, tem um livro que até recomendaram pro King não publicar de tão macabro que era. Estou falando de O Cemitério. Aqui uma família vai se mudar pra um lugarzinho mais isolado e assim que eles se mudam, um animalzinho de estimação deles vai acabar morrendo. O pai não quer deixar os filhos tristes, então ele tá disposto a dar um sumiço no gato sem contar pra eles. E um vizinho diz que tem um cemitério de animais ali perto, então ele vai enterrar lá. O que ele não esperava é que no dia seguinte o gato ia estar lá em casa de novo e aparentemente vivo. E é a partir daí que muitas coisas terríveis começam a acontecer. Se você gosta daquele tipo de livro com um cenário bem descritivo, que te insira mesmo na história, que te leve lentamente e te conecte com o ínfimo dos personagens, O Iluminado pode ser o livro para você. Nesse livro aqui, um professor que tá passando por umas certas dificuldades, tem alguns certos problemas, vai ficar uma temporada trabalhando como zelador de um hotel, o Hotel Overlook. No caso, o período do inverno, durante 3 meses em que o hotel fica totalmente isolado por conta da neve. E como ele ia ficar lá isolado sem mais ninguém, ele decidiu levar a família dele junto com ele, a esposa e o seu filhinho. Mas coisas estranhas começam a acontecer. O pai, que pretendia ficar no seu momento de paz para continuar o seu livro, ficou com mais problemas ainda. E todos esses acontecimentos sombrios afetam muito mais o filho, a criança, que é iluminada. Esse livro aqui é o terceiro livro do autor e foi por ele que eu comecei. E como talvez vocês saibam, comigo esse livro não funcionou, porque eu realmente não estava querendo um livro tão demorado, tão descritivo. Mas claro que dei outras chances pro autor e ele inclusive se tornou um dos meus favoritos. Agora sem falar de gênero literário, mas sim do tipo de obra. Enfim, se você gosta de livros de não ficção, tem também. O que é mais famoso, no caso, é o livro sobre a escrita, que eu também, infelizmente, não tenho. Que com certeza não é voltado só para quem é escritor. É um livro que vai tratar, sim, sobre práticas e processos de escrita, mas onde o autor também vai comentar muito sobre a vida dele e sobre o processo de escrita dele. Então, se você quer saber mais sobre isso de escrita, ou mesmo conhecer mais a fundo o autor, esse livro é a minha indicação. E se você gosta de quadrinhos, tem Creepshow, que eu já tinha falado aqui antes nesse vídeo, N, que é uma adaptação de um dos contos dele. Eu acho genial, eu gostei muito dessa adaptação. E agora, por último, só vou avisar de alguns livros que tem spoilers mesmo um do outro. Pra, dependendo do livro que vocês forem começar, vocês saberem, né, o que vai estar por ali. Por exemplo, Misery, que eu tinha comentado antes, ele conta o final do livro O Iluminado. Mas até aí, até quem assistiu a série Friends tomou spoiler de O Iluminado. Naquele episódio que Joey tá lendo Mulherzinhas e a Rachel tá lendo O Iluminado, então. E é que eu assisti esse episódio primeiro e só depois que eu fui ler O Iluminado, mas eu nem lembrava dos spoilers, nem lembrava de nada. Essa que é a única parte boa em ter memória ruim, que você toma spoiler e não lembra depois. Novembro de 63 é interessante ser lido somente depois de It a Coisa, porque tem uma parte aqui do livro que um personagem vai pra Derry, que é a cidade do Pennywise, o cenário de It a Coisa. E não só isso, o personagem ainda encontra os personagens do outro livro. É tipo um crossover. O livro Outsiders é recomendado ser lido depois da série Mr. Mercedes. Não que a história tenha muito a ver uma com a outra, mas a personagem principal do livro Outsider é uma personagem secundária da série Mr. Mercedes. Então é legal a gente acompanhar essa evolução dela desde a série para depois ler esse. Eu acho que esses são só os principais pontos do Kingverso. Tem vários outros livros que têm referências um em outro, tem ligações, easter eggs, crossovers e até mesmo spoilers. E o King tem mais de 70 obras publicadas, então se eu fosse citar aqui cada um desses eventos, vocês iam ter que passar um mês aqui assistindo esse vídeo. Bom, gente, foi isso. Essas foram as minhas indicações. Eu espero que de algum jeito eu possa ter te ajudado a tentar escolher o livro ou mudar a sua visão sobre o autor. E eu espero mesmo que vocês deem uma chance pro King, porque a escrita dele é ótimo, ele é muito criativo e é um universo incrível. Todos os livros citados vão estar aqui na descrição. E até o próximo vídeo!